Muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais um dos nossos webinars da Universidade Corporativa da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis. Hoje nós temos o grande prazer de trazer a Mônica Bendia, que certamente é uma pessoa ilustre na área de imposto de renda. Ela tem uma vivência, tem empresas de auditoria, de consultoria, tem uma carreira brilhante nessa área e vai falar conosco sobre reforma tributária do imposto de renda. Nós estamos em pleno curso de uma reforma tributária que vai trazer grandes impactos na vida de todos nós. Então, é importante nós falarmos sobre esse tema, sobre o assunto, e nós deixamos com vocês todos esse maravilhoso conteúdo. Nós vamos gravar, vamos colocar no nosso canal do YouTube, e se você quiser indicar para alguém que não pôde participar nesse momento conosco, vai ser muito bem-vindo, vai ficar lá por tempo indeterminado no nosso canal. Mônica, seja muito bem-vinda, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Felipe, te agradeço aí pelo convite e espero poder debater aqui com os colegas. Agradeço a você, agradeço à Uniasciate, aos diretores da universidade, ao José Renato, que me fez o convite, e agradeço a todos que estão participando desse webinar. E o meu objetivo hoje é a gente estar discutindo, podendo discutir o ponto de vista do governo, né, do Ministério da Economia, quando apresentou esse projeto de lei, o andamento desse projeto de lei e as precauções e como uma empresa pode se preparar, não só a pessoa jurídica, como pessoa física, e escutar também um pouco de vocês. E o objetivo é a gente estar podendo debater isso, tá? Porque nós estamos há 2 meses do final do ano e, a princípio, essa reforma, o governo está fazendo bastante pressão para que essa reforma saia ainda nesse ano, que passa a vigir a partir do ano de 2022. O objetivo hoje, a minha proposta não é entrar no aspecto político, que envolve muita politicagem em termos da aprovação desse projeto de lei, mas sim a gente pontuar os eventuais efeitos que vamos ter nas empresas e no bolso dos empresários, das pessoas físicas. Tá? Bom, passando aqui, eu fiz uma breve apresentação até para a gente poder pontuar os principais pontos desse projeto de lei, né? Esse projeto de lei ele já foi aprovado na Câmara, tá? E o relator foi o Celso Sabino. Celso Sabino, só para a gente ilustrar, ele foi um auditor graduado na Receita Federal, um grande conhecedor da área, tá? E que, inicialmente, se a gente tentar entender esse projeto de reforma, a gente tinha 3 pilares, né? Que é a tributação dos dividendos, a revogação da possibilidade de crédito do pagamento do juros sobre capital próprio e a redução da carga tributária em compensação com a tributação de dividendos e a simplificação do sistema tributário. Só que esse projeto ele passou já na mão de tanta gente que ele acabou ficando desfigurado, né? Ele já foi aprovado na Câmara e hoje ele está no Senado, cujo relator é o senador Ângelo Coronel, né, que tem se posicionado muito favorável à não aprovação do projeto do jeito que ele está. Né? Então, ele está sugerindo diversas alterações no projeto com vista a que ele possa passar. Né? Em conversa com ele, através de webinar, né, a gente notou o seguinte, que existem diversos projetos de leis que estão em discussão no Senado e ele está sentindo uma pressão muito grande do governo, né? O governo que eu falo, alguns políticos do Senado, para que ele como relator, ele aprove ou ele assine o projeto, a relatoria do projeto. Após a assinatura da relatoria do projeto, e aprovação na comissão, esse projeto vai a plenário, né? E, após isso, se houver alguma alteração, volta para a Câmara, ou então volta para
votação para assinatura do presidente da República. Né? E, segundo ele, essa pressão tem sido tão grande que alguns projetos de leis acabam não sendo votados, tá? Porque está tendo essa pressão de moeda de troca. Um deles é o projeto do refis da pandemia. Esse projeto do refis ele já foi aprovado no Senado e foi encaminhado à Câmara. Né? É um projeto de a possibilidade dos empresários, das empresas parcelarem as suas dívidas, com algumas diferenças dos refis anteriores, e ele tem sido pressionado o seguinte: olha, se você não aprova o projeto de lei, não será aprovado o projeto do refis. Então, isso daí é uma das pressões que, segundo ele tem verificado em termos do projeto. Tá? Mônica, saiu o som? Mônica? Saiu o som? Ok, estão me escutando? Sim, sim. Agora sim. Ok. Então, na realidade, toda a pressão da sociedade que ele está sofrendo, e está sofrendo também a pressão dos políticos. Então, a gente está passando uma fase de transição aí que eu acho que, em termos de sugestões, vamos acompanhar e vamos já tentar ajustar a casa, tá? Eu vou colocar para vocês alguns pontos que as empresas, a princípio, deveriam estar se preparando ainda em 2021 para receber esse projeto. Tá? Bom, só para passar para vocês a minha proposta aqui. Gente, agora eu não consigo... Bom, a minha proposta aqui, a dinâmica dessa apresentação, eu acho que a gente vai estar apresentando, e a cada ponto que a gente for discutindo, a gente pode estar debatendo. Tá? Essa que seria a minha ideia. O primeiro ponto, que é o mais discutido hoje na proposta, é a tributação dos dividendos. Né? Aqui eu coloquei uma das coisas que a princípio vai dar mais discussão. O que acontece? Tem uma nova redação para a Lei 9249. Tá? A legislação anterior, ela dizia o seguinte, que a partir de janeiro de 96, os lucros não ficariam mais sujeitos à incidência do imposto de renda. Então, qual é o fato gerador até hoje em vigor? Que são os lucros gerados a partir de 96. Qual que é a proposta do projeto de lei? A partir de janeiro de 22, os lucros ou dividendos pagos ou creditados, sob qualquer forma, inclusive pessoa física ou jurídica, ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda à alíquota de 15%. Pasmem, essa proposta ela vai tributar lucros acumulados. Do jeito que ela está descrita, a redação dessa proposta, ela tributa lucros acumulados, independente do ano em que esse lucro foi gerado. Isso, senhores, vai ser uma das maiores discussões que o país vai ter. Os escritórios de advocacia vão se enriquecer, porque uma legislação, que a princípio só valeria a partir do ano seguinte, ela, do jeito que ela está formatada, ela tributa lucros oriundos de anos anteriores sobre a régide de legislação que não se tributava os lucros. Tá? Então, eu tenho clientes que estão se organizando para que, até o dia 31 de dezembro, a conta de lucros acumulados fique zerada, mesmo que eles tenham que ir ao mercado financeiro pedir empréstimo. Tá? Até 31 de dezembro. Toma empréstimo, toma mútuo. Esse lucro já teve todo o desenvolvimento, toda a evolução
e os impostos pagos. Não seria bem tributação? Exato. Então, olha só a redação, Zé Renato. Pagos ou creditados. Então, ele muda o fato gerador. O fato gerador não é a geração do lucro, mas sim o pagamento. Né? Então, a grande discussão hoje, e que vai surgir muito contencioso, é se esse projeto de lei for aprovado na redação que ele está hoje, vamos ter uma avalanche de contencioso com relação a isso. Bom, no próximo slide, eu coloco as exceções, tá? Quais são as exceções? As microempresas, quando distribuírem os seus lucros para os seus sócios, tá? Protegendo o microempresário. Um ponto que é interessante, mas que, ao mesmo tempo, poderia ser interessante, mas eu vejo aqui uma restrição muito grande, que o projeto estabelece que empresas que são tributadas pelo lucro presumido e que no ano anterior oferiram renda, né, receita até 4.800.000. Então, a distribuição vai ficar isenta do imposto de renda na fonte dos dividendos. O que me causa um certo temor aí é que limita-se o faturamento de uma empresa. Né? Então, quando eu chegar em 4,5 milhões, eu vou começar o seguinte: não, vamos segurar a emissão de nota fiscal, eu não vou faturar mais. Né? Então, se você reparar, algumas empresas, eles são diversos sócios, principalmente na área de prestação de serviços, diversos sócios que se reúnem ou para constituir empresas de contabilidade, ou advocacia, ou de auditoria, prestadores de serviço na área de TI, constituem uma empresa, tá? Com diversos sócios, essa empresa, ela não pode mais faturar acima de 4.800.000. Então, em vez de eu contratar mais, faturar mais, gerar mais riqueza para o país, eu agora não. Eu vou começar a reduzir o meu faturamento, porque eu não quero mais chegar a 4.800.000, porque senão eu vou ter que tributar dividendos. Ou até mesmo usar artifícios de cisão para tentar dividir a minha empresa 2, 3, 4, para que eu fique isento dessa tributação. Tá? Mônica, só para... Na verdade, o que está se criando é um segundo simples, porque hoje as empresas não podem crescer, porque se ela crescer e sair do simples e for para o confronto direto de ICMS, por exemplo, ela não consegue sobreviver. O que estão fazendo agora é com as empresas do lucro presumido, porque você fez isso no simples e agora fazendo no lucro presumido também, porque as empresas do lucro presumido vão ter que ficar sempre pequenas. Então, realmente é um... exato. Uma trava no crescimento econômico. Exato. Então, é uma trava para o crescimento, a contratação de funcionários. Então, a gente identifica no nosso escritório, na nossa empresa, a gente identifica que isso acaba sendo uma trava no crescimento econômico e na geração de emprego, tá? E até mesmo o seguinte: quando eu estiver chegando, eu crio uma nova empresa, eu não vou enriquecer a minha empresa, eu já crio uma segunda, uma terceira, uma quarta, entendeu? Então, esse artifício de limitar o faturamento em 4.800.000 acabou levando o empresário, tá, a adotar algumas medidas. Hoje eu tenho discutido com algumas empresas o que fazer para poder estar saindo essa... Vamos pensar em cisão, pensando em algumas alternativas. Tá? Na verdade, Mônica, desculpa te interromper, mas o que vai acontecer vai ser o crescimento do pomar, né? Exatamente. Hoje tem muito no pomar, e ela vai se multiplicar aí. O que vai acontecer vai ser isso. Exato. Mas os CNPJs vão dar cria. Vão dar cria, entendeu? Ao menos essa está sendo a nossa leitura. Quem está fora também são as controladoras. Qual foi o objetivo? Tributar a pessoa física, tá? Tributar a última, o investidor, né? Que seria a última ponta. Tá? Na realidade, quando você tributa dividendos, você
você desestimula o investimento no mercado acionário, no mercado de... Para que eu vou botar numa empresa se eu posso botar no mercado financeiro, né? Que tem fundos imobiliários também, que tem algumas alternativas interessantes de tributação, fundos de FDIC. Para que eu vou, então, investir, gerar emprego se eu estou sendo tão tributado? Tá? Uma das grandes discussões, né, que, inclusive, foi uma exposição de motivos da explicação desse projeto de lei, foi de que era uma opressão da OCDE para que os dividendos fossem tributados, né? O Brasil agora, a gente está num trabalho para passar a ser membro da OCDE. E o que acontece? A maioria dos países da OCDE são tributados à distribuição de dividendos. Só que, na OCDE, a média da tributação das empresas é 20,5%, de 20% a 23%. No Brasil, nós somos 34%. Né? Então, se você soma 34 mais 15, que é o 34% das empresas, mais 15% dos dividendos, a gente chega a um absurdo, 50% de tributação. Então, o alíquota efetiva um pouco menos. Mas é isso que o Ministério ele não trabalhou, fazendo, não está acompanhando. E segundo o senador, né, que é o relator, ele não tem recebido os números levantados com a alíquota efetiva, com a arrecadação, como é que vai ficar a arrecadação, como é que ficar isso tudo. Bom, Mônica me responde uma pergunta. Ele é só quer dizer que a SA, na distribuição do dividendo, esse lucro não é tributado, é isso que você está me dizendo? Quando ela distribui para a sua holding, não é tributado. E quando ela distribui, porque você falou que o acionista, você vai preferir investir em fundos de... mas se o investimento do fundo, se o dividendo passar a ser tributado, também vai reduzir a oportunidade de ganho até de quem investe até em ações, né? Porque se você tem um lucro tributado... Sim. Não, é que a tributação de fundos de investimento de fundos de investimento fechados é um pouco diferente das empresas, né? Sim. Fundos que eles são muito específicos, mas fundos imobiliários, FDIC, esses fundos de precatórios, eles têm uma tributação totalmente diferente. Né? São os fundos fechados ou abertos. Né? Mas o que acontece? Quando você tem um investimento que é avaliado pela equivalência patrimonial, o dividendo não é tributado na empresa que recebe, mas quando essa empresa distribui para o sócio, ele passa a ser tributado. Tá? Então, na cadeia de investimento, se a gente pensar quem é o investidor original, é que ele acaba sendo tributado. Né? Outras empresas que ficaram fora dessa tributação, que são as empresas imobiliárias que são tributadas pelo regime de afetação, né? Patrimônio de afetação. Bom, dentro desse ambiente, Mônica, esse simples da pandemia, como exatamente, como é que é a configuração desse simples da pandemia? Qual simples? Refis da pandemia? Refis da pandemia, desculpa. Então, ela tem... A gente pode falar um pouquinho, mas esse refis, o projeto dele começou em 2020, tá? Já foi aprovado no Senado e hoje está na Câmara de Deputados. Tá? E ele está sendo usado como instrumento de troca, como moeda de troca para algumas coisas. Tá? E uma delas está sendo essa reforma tributária, tá? Que, segundo o próprio relator desse projeto de lei, né, que é o Ângelo Coronel, ele disse que tem sido pressionado, porque enquanto essa reforma não for aprovada, o refis da pandemia
né? Que ele é o projeto, que, se alguém tiver curiosidade, é o projeto de lei 4728, né? Que já foi aprovado no Senado e hoje está na Câmara de Deputados. E o que ele, assim, só um ponto assim de mais relevante que ele traz, que de repente possa ser aprovado? Então, basicamente, ele tem algumas diferenças do refis anteriores, mas ele traz bastante benefícios, tá? Principalmente para aquelas empresas que puderem provar que os seus negócios foram prejudicados com a pandemia, né? Não só as pessoas jurídicas, como físicas também, né? Que, na realidade, hoje, a Receita Federal tem um montante absurdo de valores a receber das empresas, né? E a gente sabe que, do jeito que está a economia, inflação, tudo isso, eles têm que dar um programa para que as empresas possam se recuperar, né? Não adianta, a economia ainda não está todo vapor, a gente ainda está voltando a um cenário que a gente tinha anterior a 2020, né? A gente ainda não está na sua plenitude. Então, todos esses impostos que ficaram, vamos supor, paralisados nos anos de 2020 e 2021, a proposta é que esse refis a gente possa parcelar em até 120 vezes. Seriam 10 anos e tem uma proposta para 15 anos. Posso ir em frente, gente? Pode. Bom, aqui tem algumas regras, né, que eu coloquei. Bom, inicialmente que eu falei, a ideia era o quê? Redução de carga tributária versus... Agora, pasmem, essa distribuição de dividendos, ela vai ser... O controle que as empresas vão ter que ter vai ser uma coisa absurda, porque a partir do momento que eu faço um aumento de capital com lucros, eu vou ter que ter o controle desses lucros que estão sendo capitalizados pelo menos por 5 anos. Por quê? A partir do momento que eu aumento de capital com lucros, eu não tributo. Mas se eu fizer uma redução de capital nos próximos 5 anos, eu passo a tributar esses lucros. Então, você vai ter que fazer um controle do seu capital para que qualquer movimentação que você faça, você tem que tributar essa parcela do capital que está sendo reduzido. Tá? Então, isso é quando a gente fala simplificação, a gente acaba tendo um problema aí de controle, né? Você vai ter que ter um controle do ano em que o teu lucro que está sendo capitalizado, ele foi gerado. Tá? Então, hoje é fácil, mas daqui a 10 anos, você imagina, você aumentou capital, se você quiser reduzir, você vai ter que ter o controle para saber exatamente se aquele lucro, né, e para tributar essa parcela de lucro. Tá? Bom, os lucros passam a ser não dedutíveis, né, que não são dedutíveis, então, se uma empresa classificar isso como despesa não dedutível, que é mais uma outra regra. Bom, na liquidação de uma empresa, tá? Se hoje eu faço um distrato, toda parcela de lucros que estiver no capital ou na conta de lucro acumulado vai ser tributado, tá? A 15%. E uma outra coisa estranha, mas que já tinha uma previsão, só que agora está sendo mais debatido e mais fixado, que é qualquer distribuição de dividendos ou lucros que não esteja amparado em escrituração mercantil
ele fica sujeito a 30%. Chama a atenção das empresas tributadas pelo Simples Nacional e lucro presumido, que muitas empresas acham que só tem que fazer o livro caixa, eles poderão, lucros distribuídos, poderão ser tributados até 30%, se você não tiver escrituração mercantil. Tá? Então, a simplificação aí, cadê? Né? Então, se eu tenho uma empresa que eu posso pagar até 4.800, não sei o quê, mas eu vou distribuir dividendos aos sócios, se eu não tiver uma contabilidade perfeita, ele vai ser tributado não a 15, mas a 30. Né? Bom, e um outro ponto, que é quando a pessoa jurídica ela não reter o imposto de renda sobre os dividendos, ou por erro, esquecimento, seja o que for, a alíquota vai ser uma alíquota com reajustamento de base, né? E a alíquota efetiva sai de 15 para 17,65. Essa é uma outra regra. Bom, aí eu venho uma outra regrinha aqui que também vai dar muito trabalho para muita gente, que se você distribuir dividendos e em vez de recursos, em vez de dinheiro, você entregar bens ou direitos, esses bens também serão tributados a 15%, só que tem um detalhe, eles terão que ser avaliados a preço de mercado. Né? Então... Exatamente, entrega de bens, exatamente vai ser o quê? Por exemplo, olha, vou pagar dividendos, só que eu não tenho caixa. Eu vou dar um imóvel para o acionista. Tá? Eu vou dar qualquer ativo que eu tenha para o acionista. Eu vou ter que fazer a avaliação a preço de mercado e essa avaliação, esse valor a preço de mercado eu pago 15% de dividendos distribuídos. Só que esse ganho de capital, que é a diferença entre o contábil e o dividendos que está sendo supostamente distribuído, vai ser tratado como ganho de capital na empresa que está distribuindo os dividendos. Né? E vai ser base de cálculo de imposto de renda e contribuição social. Acho que vocês alcançaram isso aí, olha o impacto. E isso, ele acaba sendo, nas grandes empresas não, mas acaba sendo muito rotineiro numa empresa familiar, numa empresa de capital fechado, né? no qual você consegue estar distribuindo aos acionistas bens que a empresa ela conquistou, ela amealhou durante a vida dela. Então, hoje, essa possibilidade você acaba sendo onerada se isso for distribuído como dividendos, porque você vai ter que fazer a avaliação preço de mercado. Essa avaliação preço de mercado vai ser de acordo com o que está estabelecido na lei das SAs, que é o quê? Você vai ter que ter um perito, um contador ou uma empresa de avaliação, toda aquela regrinha que a gente tem para avaliação a preço de mercado, e esse diferencial custo vai ser tributado e todo o valor vai sofrer 15% de imposto. Bom, estou terminando aqui a parte de dividendos, eu não sei se alguém tem algum comentário, deixa eu ver se tem no chat aqui alguma coisa. Alguém tem algum comentário? Zé Renato, Felipe? Oi? Caio? Bom, eu vou passar aqui... É proibido ter lucro, né? Exatamente. Então, engraçado, né? A gente... É vergonha, né? As pessoas estão com vergonha, é proibido você entendeu? Amealhar recursos, você ter riqueza, né? Você gerar riqueza... vai ser proibitivo. Agora, né, nesse quadro,
o que você considera, com toda essa confusão política que vem por aí, o que você considera que possa vir, o principal que você considera que possa vir a ser aprovado? Então, gente, tem uma discussão que a gente está tendo, que é o seguinte, e se esse projeto de lei não passar até dezembro? Tá? Ele pode não passar, mas a gente tem um problema que é o seguinte, o governo, o presidente, ele tem o instrumento da medida provisória. Tá? E essa medida provisória, ela tem um prazo de 60 dias sendo prorrogado mais uma vez. Tá? Então, quem que vai, uma medida provisória sendo aprovada no apagar das luzes, no dia 28 de dezembro, publicada no Diário Oficial, tá? Quem vai correr o risco de não pagar esse imposto e depois ter que pagar com multa, juros? Entendeu? Então, e foi introduzido através de uma medida provisória essa mudança. Tá? A gente não pode esquecer que ele não está introduzindo uma nova regra, ele está alterando a Lei 9249, que é de 1995. Ele está dando uma simples redação, sabe? Aquela redação, sim, muda a redação do artigo 10 da Lei 9249. Entendeu? Então, a nossa orientação para os nossos clientes é a seguinte: acompanhe a lei, vamos acompanhar, a gente está orientando, todo dia, vamos lá, estamos acompanhando o decreto-lei, vendo todas as declarações que o relator está fazendo sobre a relatoria desse projeto, e estamos acompanhando o que o governo está pretendendo fazer, porque realmente a gente precisa-se de recursos. Esses recursos virão bastante com essa distribuição de lucros. Né? Tem um capítulo da reforma que trata dos fundos, né? Que também vai gerar um grande ganho. Eu não vou falar aqui, mas porque realmente ele é bem extenso, mas a gente pode falar em outra oportunidade que vai impactar bastante os fundos de investimento fechado, que eu acho que a maioria dos senadores devem ter, que são os fundos imobiliários, que são os fundos de precatórios, fundos de FDIC. Então, isso vai impactar bastante. Então, a orientação hoje do nosso escritório é acompanhar o que vem vindo por aí, porque se vier uma medida provisória, ela pode alterar esse artigo da lei, da forma que ele está proposto, tributando, inclusive, os lucros acumulados, já tributados a 34, né? Bom, vou passar aqui para o outro, que também é um impacto assim, muito grande, que a gente está considerando um retrocesso, né? Que em 95, nessa mesma lei, foi fixada a possibilidade das empresas pagarem juros sobre capital próprio. O que é isso? Em vez da minha empresa ir ao mercado, eu, acionista, eu, dono da empresa, vou lá e financio a minha empresa. Tá? E sou remunerado por aquilo. E sou remunerado pelo dinheiro que eu estou emprestando à minha empresa. Né? Então, isso é o quê? É um juro sobre capital próprio, que é a forma como a empresa remunera o acionista. Né? E isso por esse projeto de lei, isso está sendo eliminado. Isso, para a gente, o mercado da nossa área está considerando um retrocesso, porque diversos países da União Europeia estão estudando instrumentos parecidos com o JCP, que remuneram o capital do sócio. Entendeu? Então, realmente, é uma pena a gente estar eliminando essa forma de tributação. Hoje, o mercado de ações, quem movimenta o mercado de ações, está acompanhando e vê que é uma forma de remuneração, não só o dividendos, como uma forma de remuneração, e isso estimula muito o mercado de ações, né? E essa possibilidade também está sendo reduzida. Aí o sócio não poderia
Ou ficaria caro para ele ser um investidor no próprio negócio? Não, o que vai acontecer? Você faz um back-to-back loan, né? O que acaba sendo o quê? Olha, eu vou no banco, faz o seguinte, empresta para a minha empresa, que eu deixo o dinheiro aqui, você não me remunera, mas também ou cobra uns juros ou me remunera no mesmo montante, entendeu? Que a gente já viu isso no passado, né, Zé Renato? Era muito usual você fazer o back-to-back loans e controlar isso na taxa de juros, né? Então, e vai voltar esse instrumento que, infelizmente, a gente poderia estar fazendo através do JCP. Bom, uma outra figura que volta com força total, que os mais antigos devem ter vivenciado bastante, é a DDL, né? A distribuição disfarçada de lucros. Porque quando você começa a tributar dividendos, você começa a tentar beneficiar o sócio por outras formas, né? E até 95, a DDL era muito... a gente via muitos processos tributários, né, com essa tributação, e caiu em desuso porque eu tinha um instrumento que era o dividendos e que eu não precisaria usar nenhum artifício, né? Então, uma volta DDL com algumas mudanças, né? Então, te dar um exemplo, qualquer transação com valor superior ou inferior ao mercado. No passado, estava escrito, qualquer transação com valor superior ou inferior ao mercado, notoriamente inferior ao mercado, ou superior ao mercado. Usava-se a palavra notoriamente. Isso aí caiu, nesse projeto cai. Tá? Então, o mercado hoje você vai ter que ser o dedo do mercado, entendeu? Você não pode ser, se você comprar alguma coisa ou vender alguma coisa que esteja um pouquinho abaixo do mercado, não. Tem que ser dentro do valor de mercado, né? Você paga juros em montante que exceda o valor de mercado. A empresa paga juros para você. Você empresta dinheiro à pessoa ligada se na data do empréstimo você tem lucros acumulados. Né? Então, aquela coisa, não, eu não vou distribuir dividendos, mas eu empresto dinheiro sem juros, ou com juros muito baixos, né? E tu também vai ser considerado distribuição disfarçada de lucros. Uma outra coisa que isso aqui também é novidade, você perdoa a dívida de uma empresa. Então, você imagina, tem uma controladora que emprestou dinheiro para uma subsidiária, né? E você vê que a subsidiária não consegue realmente gerar recursos. O que acontece? Você perdoa a dívida. Isso também vai ser tributado. Tá? Você licencia, cede ou institui direito para a pessoa ligada em condições de favorecimento. Tá? Então, na realidade, essa figura da DDL, ela volta com força total nesse projeto. Bom, e aí, a gente, seguinte, poxa vida, o governo vai ser bom, né? Ele vai reduzir o imposto, que é o que está tanto falado. Todo mundo fala, não, ele vai implementar a tributação dos dividendos, mas ele vai reduzir a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Não é bem assim, tá? Calma. O que diz o projeto? Reduz a alíquota do imposto de renda de 15 para 8. Legal, né? Isso da pessoa jurídica. Agora, ele vincula essa redução. Essa redução da alíquota, ela está vinculada a partir da instituição do adicional do CEFEM. Tá? Então, só quando tiver uma lei que aprovar o adicional do CEFEM para exploração e operações com minérios de ferro, cobre, bauxita, ouro, manganês, nióbio, lítio, uma relação grande, é que essa alíquota, que esse adicional, né,
for implementado, é que o governo abre mão ou melhor, vai reduzir a alíquota. E a quem mais essa tributação, ou melhor, a implementação do adicional? Vai bater algumas empresas mineradoras, como uma Vale, como empresas internacionais, tá? E hoje eu não estou vendo, a gente pesquisou, não viu nenhum projeto de lei que institui adicional, tá? Então, alguns clientes meus já falaram, não, mas o imposto vai ser reduzido, mais ou menos, não é agora, tá? A gente vai ter que esperar ser implementado esse adicional do CEFEM para que a alíquota do imposto seja reduzida. Tá? Uma outra falácia também que a gente está vendo aqui nesse projeto, que é o seguinte, o governo vai reduzir em 1% a alíquota da contribuição social sobre o lucro, que hoje é 9%, passaria a 8%. Tá? Detalhe, a redução da contribuição social, ela está totalmente vinculada à revogação do benefício. Hoje, o gás natural, carvão, produtos farmacêuticos e hospitalares tem isenção, tá? Tem uma redução de alíquota zero do PIS/COFINS na importação. Tá? Então, ele diz o seguinte, a alíquota da contribuição social está vinculada à revogação dos benefícios concedidos a esses produtos. Então, você tira de entendeu? O cobertor está curto, tá? E aí a culpa vai ser dos empresários que os remédios vão aumentar, os produtos farmacêuticos vão aumentar, o gás natural vai aumentar por causa a redução da alíquota da contribuição social. Que já vem acontecendo em geral, né? Então, você imagina agora com o corte dos benefícios. Tá? Então, é outra coisa que a gente tem que estar atento, que quando fala, poxa, o governo é legal, tá? O Guedes, que eu respeito muito, tá? Estou aqui colocando num bate-papo de profissionais da área e empresários, mas que a gente tem que estar atento, né? Que essas reduções de alíquota vão custar caro no bolso de alguém, no nosso, possivelmente, mas é uma contrapartida que o governo está pedindo, está exigindo. Bom, um outro impacto que ela tem, né? Aí o que acontece? Aquele negócio que era só para os dividendos e para simplificação, acabou, entendeu? Vocês já viram quanta coisa que a gente está falando aí. A apuração do imposto de renda e da contribuição social, para quem tem opção de lucro real, ele passa a ser trimestral, tá? Então, a gente não pode mais todo mês lá, vou lá, minha receita é tanto, eu vou lá, jogo o percentual em cima e recolho. Isso acabou. Por esse projeto acaba. Você tem que apurar o real, tá? Você não pode apurar o real só no final do ano, tá? A apuração agora, ela não é mais mensal, ela passa a ser trimestral. A apuração não é nem mensal nem anual, ela é trimestral. Acabou a apuração anual. Então, trimestralmente, você tem que apurar o seu real, o teu imposto de renda mensal, tá? E apurar efetivamente quanto é devido. Aqui há um arbitramento para quem... Contribuição social para quem tem lucro arbitrado, mas hoje em dia quase não se tem. Bom, e no caso da compensação do prejuízo, tem uma regrinha, fica uma regrinha que, apesar da apuração agora, esquece, a gente não tem mais período base anual, a gente vai ter período base trimestrais. A compensação de um prejuízo, ele pode ser compensado nos 3 trimestres seguintes, tá? Sem a limitação dos 30%. A partir daí, a gente tem a limitação dos 30%. Bom,
Aí vem a amortização do intangível. Detalhe, por exemplo, intangível que a gente diz é todo tipo de intangível, seja ele um software, um ágil ou uma benfeitoria realizada em imóveis. Aqui entraria também a amortização. Ela passa a ser obrigatória 1/20. Tá? Então, na realidade, se eu tenho um imóvel que eu alugo e faço uma benfeitoria, o imóvel tem um contrato de 5 anos, a amortização não pode mais ser em 5 anos. Ele tem que ser no prazo de 1/20. Tá? Mas tem uma regrinha que diz o seguinte, que começarem a ser amortizados a partir de 2022. Tá? Bom, outro detalhe aqui se você vai reduzir o teu capital, esquecendo os dividendos, imagina, eu nunca capitalizei. A partir de agora, se você reduzir o capital com bens ou direitos, você vai ter que fazer isso a valor de mercado. Né? Então, algum sócio quer sair da empresa, eu vou lá, tá bom, toma aqui esse imóvel, vai embora. Essa avaliação vai ter que ser feita a valor de mercado e o ganho de capital vai ser tributado na pessoa jurídica e não mais na física. Bom, e esse ganho... Isso vale no ambiente de heranças? Não, no ambiente de herança não é... Bom, a pessoa quer fazer uma doação em vida, ou, enfim, transação patrimonial. Se for através de devolução, se for uma empresa patrimonial, né, que você usa uma holding patrimonial, que a gente usa para fazer um processo de sucessão, mas geralmente você não doa o bem, você doa as cotas da empresa familiar, né? Da holding familiar. Tem que dar uma pensada, tá, Renato? Mas é quando você retira da sociedade bens e direitos. Você tem imóveis, você tem cotas, tem imóveis. Exato, cotas de empresas. Então, eu vou dar para um sócio ou para um filho, qualquer coisa que seja passível de avaliação. Tá? Bom, as securitizadoras de crédito passam a ser obrigadas à apuração do lucro real, que até então não eram, tá? A securitizadora de crédito, apesar de responder ao Banco Central, eles não eram tributados pela apuração do lucro real, ou melhor, poderiam optar pela apuração do presumido, passam a ser obrigadas. E uma outra regra que tem é stock options. Tá? Então, isso é muito usado na área de startup, empresas de TI, parte da remuneração você dá como ações e parte como capital. Então, agora, se uma empresa está pagando ou promete pagar com cotas, essa parcela na pessoa jurídica só vai ser dedutível quando você efetivamente realizar a transferência patrimonial. Tá? Se eu dou por um funcionário graduado parte da remuneração, né, em cotas da minha empresa, só quando efetivamente houver a transferência patrimonial é que seria considerado dedutível essa despesa na empresa. Bom, tabela progressiva, outra coisa legal que o governo fez, tabela progressiva do imposto de renda. Gente, isso eu fico até com vergonha de dizer, porque a faixa inicial passa de 1.903 para 2.500, que é exatamente a correção
da inflação no período. Da última tabela, tá? Fica até um pouco baixo, mas tentou se recuperar um pouco da inflação, mas é só a parcela de isenção. As demais faixas foram reajustadas em 13%. Isso não cobre nem os últimos 3 anos. Então, a tabela do imposto de renda que está no projeto, ela realmente ela não representa nem a inflação do período, nem a Selic, vamos dizer assim. Tem textura levíssima, com ácido hialurônico e pepino. Bom. Novo nível facial. Alô? Bom, uma outra coisa que é interessante, que eu acho que a gente tem que ficar bastante atento, é com relação à atualização de bens de pessoa física, tá? Principalmente para aquelas pessoas que têm uma expectativa de venda, de realização de imóveis. No período, o projeto traz no seu bojo que no período de janeiro a abril, que é a época da entrega da declaração, os contribuintes poderão ajustar a valor de mercado os seus bens, tá? Os imóveis, tá? Bens não, os imóveis que estejam na declaração em 31 de dezembro de 2020, entendeu? Então, não é que você comprou hoje ou a empresa passou para a pessoa física, né? Muita gente estava querendo fazer isso, né? Olha, eu estou na pessoa jurídica, passo para a pessoa física avalia, né? E vai pagar só 4%. Não é assim, tá? Aqueles imóveis que estavam na pessoa física no ano calendário de 2020 poderão ser avaliados a preços de mercado e pagamento de 4%. Tá? Com o pagamento de 4%, e esse imóvel ele ficaria a preço de mercado. É interessante, hoje o ganho de capital está sendo tributado a 15%, né? Então, quem tem expectativa de liquidação do imóvel a curto prazo, talvez seja uma coisa interessante. Né? Bom, um outro ponto que são... Acho que eu não mudei aqui, não. Bens, que são os bens no exterior, tá? Que ainda não estão tributados no Brasil, eles poderão ser tributados, declarados e tributados a 6%. Tá? Mas esses bens também têm que estar constante da sua declaração do ano de 2020. Tá? Então, é uma oportunidade daquelas empresas, daquelas pessoas físicas, isso não aplica-se à empresa, que tenham bens no exterior, que não foram tributados, que queiram internar esses recursos, você poderá fazê-lo pagando 6% de imposto. Bom, aí foram cortes de alguns benefícios, né, que o governo já está prevendo corte de alguns benefícios. Aí tem auxílio à moradia, né, pagos por pessoas jurídica de direito público, passam a ser tributados pelo imposto de renda. Tá? Então, a pessoa... O auxílio à moradia passa a ser tributado? Então, tinha uma previsão na legislação que o auxílio moradia é pessoa jurídica de direito público, tá? E passaria a ser tributado como renda. Aqui já tem a alíquota zero de PIS/COFINS para determinados produtos, produtos utilizados em clínicas, hospitais e consultórios farmacêuticos. A alíquota zero também revoga a alíquota zero de PIS/COFINS na importação de equipamentos destinados à construção naval. Também a alíquota zero, corta a alíquota zero na importação de gás natural destinado a consumo de termoelétrica. Olha o impacto aí nas termoelétricas. E
que a gente tinha uma previsão de alíquota zero do PIS/COFINS quando você vendia no mercado interno bens utilizados, aplicados na construção naval, né? Então, eram benefícios que o fornecedor que fosse vender para a construção naval, o PIS/COFINS também era zero. Isso também está sendo a previsão agora de revogação desse benefício. O que mais? Bom, gente, basicamente é isso, tem muita coisa. Tá? Todo o mercado acionário, eu não incluí aqui, porque senão a gente só tinha uma hora aí para falar. E a ideia, né, a gente iria, se eu fosse incluir todos os pontos, né, que desse projeto, a gente ficaria aqui mais algumas horas, mas os principais pontos, assim, de uma forma geral, porque tem muito para alguns segmentos específicos, então foram esses aí. Eu acho que vale uma reflexão, vale a gente olhar para dentro da nossa empresa e ver como que está, aonde a gente pode estar se preparando para estar recebendo esse projeto de lei, que realmente é uma pena que ele esteja estruturado assim. Eu espero até que no Senado exista alguma alteração de alguma legislação, de alguma redação que foi implementada, e que a gente possa também estar contando aí com o refis da pandemia, né? Que a expectativa do mercado é que esse projeto também de lei seja aprovado junto com a reforma até o final do ano. Tá? Não sei se vocês querem alguma pergunta, tem alguma pergunta, tem algum ponto que eu acho que possa... Quais itens você entende que possa haver um consenso entre situação e oposição, porque o decreto vai acabar sendo fatiado, aquelas discussões todas políticas, né? Uhum. Então, Quais os pontos que você acha que teriam consenso? Então, tudo aquilo é moeda de troca, né? Por exemplo, o projeto original, ele previa um dividendos de 20%, ele tinha outros pontos que já foram cortados pela Câmara, tá? Que já foram discutidos e já veio assim mais redondo, entendeu? Vamos dizer assim, tá? Então, a Câmara já eliminou assim, diversas discussões. Agora, mas eu acho que ainda nós estamos nos recuperando de uma pandemia, o mercado está quebrado, as empresas estão tentando se recuperar, teve uma perda muito grande, o que você vê de negócios. Então, a gente se pergunta, é a hora de ter uma reforma tributária com mais ônus para as empresas? Então, eu acho que essa pergunta deve ficar e refletir, e a gente tentar responder isso, e os políticos também, cobrar isso dos políticos que nós elegemos. Porque eu também sou empresária, sabe, a gente está lutando dia a dia para tentar recuperar esses quase 2 anos que nós ficamos parados, e está difícil. Tem alguns segmentos que foram mais prejudicados que outros, mas não sei se é a hora da gente ter uma reforma tributária que, a princípio, viria para simplificar, e a gente não está vendo simplificação nenhuma, né? Pelo contrário, eu agora tenho que apurar lucro real trimestralmente, uma coisa que eu faria uma vez por ano, tá? Então, são coisas que eu vou ter que controlar meu capital agora para saber o primeiro que entra, o primeiro que sai, que eu não posso pagar. Se eu aumento o capital por alguma... eu tenho amanhã que participar numa concorrência, licitação, aumento o meu capital, então eu tenho que controlar se ali dentro tem lucro, se não tem, de quantos anos, né? Porque são 5 anos que eu não posso mexer. Então, você vai ter o lucro capitalizado a cada ano, você tem que controlar, porque aquele lucro ali
vai ter que ficar imexível durante 5 anos. Se você pagar ou reduzir capital, vai ter que pagar os dividendos, entendeu? Vai ter que pagar imposto sobre dividendos. Então, você vê que o principal objetivo, que era desburocratizar, a gente não está vendo isso. Vai burocratizar e encarecer, porque você tem que ter várias contratações, você tem que demandar pessoas para cuidar de uma forma permanente ou em períodos menores, o que antes você fazia numa vez por ano. Bom, gente... O refis da pandemia, ele anula o outro, ele é complemento do outro, quem já tem refis, quem está pagando? Não, existe, até onde eu li, tá? Porque como ele teve, eu li quando ele saiu do Senado, tá? Eu não estou acompanhando ele na Câmara. Você poderia estar migrando de um refis para o outro, tá? Existia essa possibilidade. Mas, em alguns casos, você teria de provar se você... qual a perda que você teve, entendeu? Você comparar com o faturamento, né? Como você perdeu, o que você perdeu com a pandemia. Isso também vai ser uma coisa bem complexa. Mas é interessante, tá? Eu acho que vale a pena, é o projeto 4728, tá? Quem tiver curiosidade de acompanhar, eu acho que é interessante a gente estar participando, porque hoje, nesse projeto de lei que a gente está falando da reforma tributária, todas as entidades de classe, começando pela OAB, CRC, e Firjan, Fiesp, a grande maioria assinaram o manifesto contra a implementação desse projeto, da forma que ele está. Ninguém quer não pagar imposto, mas da forma que ele está, só onerando o empresário, só onerando as pessoas jurídicas, isso não é justo. Entendeu? E você imagina, eu reduzo o imposto, mas desde que aumente remédio, você entendeu? Você imagina, eu vou ter que aumentar, eu vou reduzir o imposto, mas eu vou ter que aumentar o remédio, o gás natural, sabe? É tudo contrapartida. Em contrapartida O governo tem que aprovar, fazer reforma administrativa, porque... de setores inflacionários, que inflacionam fácil. Você vai inflacionar, né? A expectativa de inflação é essa. Mas, senhores, olha, espero ter alcançado aí a expectativa de todos e me colocar à disposição meu endereço, telefone e da Uniasciat. Vocês podem entrar em contato com eles, ele passa os nossos e-mails, tá? E eu acho que vale a pena a sociedade organizada, discutir mais e apresentar alternativas, né? A gente não quer também que o governo fique sem arrecadação, mas de uma forma organizada, né? Sem dúvida alguma. Gente, desculpe aí, Mônica. eu não estou conseguindo conectar aí com a minha, alguma coisa que eu fiz aqui na câmera que não consegui me conectar o vídeo, mas... O vídeo. Mas ótimo, muito elucidativo, um conteúdo muito legal e que mostra aí, né, as dificuldades que nós temos para que a economia ganhe uma dinâmica pelo menos um pouquinho parecida com o primeiro mundo. Então, tá bom. Boa noite a todos. Obrigada pela presença e me coloco à disposição para a gente ter um bate-papo, conversar, tá? Tem outros aspectos da reforma que a gente não abordou aqui, porque são muito específicos, principalmente para o mercado financeiro, mas agora a minha sugestão é a seguinte: vamos acompanhar os próximos passos. Sem dúvida. E agradecemos muito, né, a sua disponibilidade em nos passar o conhecimento
nos passar as orientações, esclarecer como que está esse ambiente para a reforma tributária e, sem dúvida, alguns desses pontos aí em consenso, eles vão, mais uma vez, tumultuar a vida das empresas para o próximo ano, além do aspecto político, né, que vai ser uma turbulência histórica. Gente, muito obrigado aí, professor José Renato, muito obrigado a todos os participantes, todos os nossos diretores que se fizeram presentes aqui. Mônica, somos muito gratos, muito obrigado mesmo pela sua participação aí tão enriquecedora e certamente nós vamos divulgar isso aqui amplamente para que mais pessoas possam ver também quando nós colocarmos a nossa gravação. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso nos seus caminhos aí e agradecer a todos e sigam-nos nas nossas redes sociais para nós darmos ainda mais informações sobre o tema. Muito obrigado, vou dar a chance de todo mundo abrir sua câmera aí, se quiserem para agradecer a Mônica. Obrigada a vocês, obrigada a todos. Obrigado, Mônica. Muito obrigado. E Tchau vamos a em todos frente. aí. Muito obrigado a todos. Tchau, Tá bom, gente. um abraço, gente. Obrigada. Tá, Na Mônica, um abraço. próxima semana teremos energia solar. Exatamente, vamos lá. Vai Tchau, ser gente, o nosso até mais. grande abraço. Tá bom, um abraço a todos.